Pois bem, meus amados, o Senhor permitiu de fazermos a leitura e agora nós vamos para a exposição. Paulo, ele nos 3 primeiros capítulos ali, né, ele contextualiza a situação da humanidade e nesse quarto capítulo ele começa a argumentar a respeito de sua pregação, porque até o momento se poderia entender, principalmente entre a comunidade judaica, que eles, por serem descendência de Abraão, eles tinham a salvação garantida. Afinal de contas, olha, o Senhor prometeu a descendência de Abraão, né? Mas nós já vemos lá no início do Evangelho, João Batista reprovando essa crença. Porque quando os fariseus e saduceus iam até João para serem batizados, e eles falavam, nós temos por pai Abraão, João Batista era claro em dizer, olha, até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Como dizendo assim, Deus ele é tão poderoso e ele não está nem um pouco preocupado com essa descendência sanguínea. Ele quer que nós sejamos fiéis como Abraão foi. Mas Deus ele não está nem um pouco preocupado que ele pode fazer que essas pedras gerem filhos de Abraão. E Paulo ele pega todo esse apanhado e contextualiza a partir agora do capítulo 4. Nós conhecemos Abraão como o pai da fé. E ele é o primeiro exemplo trazido por Paulo justamente por isso. Porque os judeus eles reivindicavam a questão da descendência de Abraão e tal. Então Paulo ele pega aqui e fala, tá, vocês são judeus e estão aí alegando que são filhos de Abraão, tudo bem, mas vocês andam como Abraão andou? E é isso que Paulo ele vai utilizar a partir agora do capítulo 4. Ele inverte a argumentação desse pessoal que falava, não, somos descendência de Abraão e tal. Ele joga agora para o pessoal dizendo assim, vocês fizeram o que o Abraão fez? Vocês têm a mesma fé de Abraão no Deus que justifica os mortos? No Deus que justifica os pecadores e perdoa os pecados? Né? Mas vamos aqui à leitura. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Olha só. Vamos pensar inicialmente aqui o que aconteceu com Abraão. Porque Abraão ele fez muitas coisas. Só que antes de qualquer coisa que ele poderia fazer, ele exercia a fé. Não tinha como Abraão fazer qualquer coisa das quais são relatadas na Escritura sem que ele tivesse fé. Primeiro, Deus chama Abraão lá em Ur dos Caldeus. Sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te disser. Aquela passagem bem conhecida quando Abraão sai de Ur dos Caldeus. Ele creu naquela voz, ele creu naquele chamado, porque em outra parte a Escritura diz que os pais de Abraão já serviam a outros deuses. Então Abraão estava num ambiente pagão, mas quando ele ouve a voz do Deus verdadeiro, ele parte. Ele parte sem justificativa, sem ter que dar explicação para ninguém, mas ele vai por fé no Deus que lhe chamou. E ele não só parte, mas ele peregrina também. Ele peregrina, ele anda pelos lugares e ele vai ouvindo a voz daquele Deus que havia lhe chamado e ele anda por aquela redondeza, por aquela terra de Canaã e Deus fala, eu vou te dar toda essa terra. E quando ele chegou lá, tinha bonança?
Não. Tinha fome. Primeira coisa que aconteceu, fome. O que é que acontece? Desce para o Egito. Ele desce para o Egito, mas ele sabe que o Egito não é o seu ponto de chegada. Ele sabe que a terra que Deus havia prometido para ele era outra, era Canaã, que nas palavras do próprio Deus era uma cidade, era um local que manava leite e mel. E durante essa peregrinação, Deus ele promete um filho para Abraão. Abraão já velho, ele não tinha mais condição natural, física, para que pudesse gerar filhos. E ele tenta conversar com Deus, ajudar o Senhor, que é uma das coisas que eu vejo como um problema em Abraão. Ele tentou ajudar Deus algumas vezes. E a primeira foi essa. Ele falou, olha, Senhor, eu não tenho mais condição de ser pai, e eu entendo que o Senhor me prometeu tudo isso daqui, mas tem aí o meu servo de Damasco, Eliezer, e ele vai ser o meu herdeiro. E Deus fala com ele e diz assim, não é Eliezer que vai ser o teu herdeiro. Um descendente das tuas entranhas, gerado por você e por sua esposa, será o seu herdeiro. E Abraão, ele questiona Deus, mas ele não perde a fé. Até que Deus explica para ele e fala, fica tranquilo, Abraão, eu vou gerar um descendente de você. E ele creu naquilo. Ele creu naquela promessa. E isso foi imputado como justiça. Se nós fizermos uma conexão com o Evangelho, nós vemos que Jesus é descendente de Abraão. E essa promessa de bênção a todas as nações da terra se cumpre em Jesus. E isso nos conforta, nos alegra, porque todas as nações da terra nos inclui brasileiros, sul-americanos, isso nos inclui. A promessa de Abraão foi abrangida a nós também. Por isso, por graça de Deus, recebemos a salvação, cremos no Evangelho. Louvado seja Deus. Depois dessa promessa de descendência, Deus faz uma aliança com Abraão e institui a circuncisão. Então, vemos que Deus e Abraão têm um relacionamento já muito antes da instituição da circuncisão. E a outra vez que Abraão ele tentou ajudar Deus foi quando ele buscou gerar um filho a partir da mulher que não era sua esposa legítima, mas uma serva da sua esposa, que foi Agar. Ele errou, porque todo homem erra, mas ele não permaneceu no erro. Ele, por fim, creu em todas as promessas de Deus e descansou nessas promessas. E com isso, ele pôde ver o cumprimento de todas elas. E aí continuamos a leitura. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. E aí pode soar estranho, como dizendo assim, eu não preciso fazer nada para ser salvo? Não. Nós não precisamos fazer nada para sermos salvos. Tudo que nós tentarmos fazer para sermos salvos é nós tentando ajudar Deus. E aí nós caímos naquela falha de Abraão. Quando nós descansamos na providência de Deus, quando nós cremos que Ele é potente para nos salvar, quando nós cremos que Ele é todo-poderoso a ponto de nos moldar à sua imagem e nos santificar e nos dar as condições necessárias para sermos agradáveis a Ele, aí nós vamos poder parar de ajudar Deus. Porque Deus ele não deve nada para ninguém. E se fosse alguma coisa para dizer assim, Deus, ele
eu vou ajudar Deus, eu preciso fazer alguma coisa para que Deus ele veja em mim condições de ser salvo. E não é nada disso, irmãos. Não é nada disso. Deus ele não precisa de nós. Deus ele não precisa. Na verdade, Deus ele rejeita a nossa ajuda. Ele só quer que descansemos. E esse descansar não é uma negligência. Mas Deus ele é tão completo que ele nos presenteia com a salvação. Ele nos presenteia, ele dá para nós uma condição que os nossos pais, Adão e Eva, não tiveram condição de carregar. Mas ele vem e restaura a nossa imagem pelo sangue de Jesus Cristo, nos justifica, ou seja, ele nos limpa da culpa do pecado. Ele nos santifica, ele nos limpa do poder do pecado. E ele nos glorifica, ele nos tira da presença do pecado, por fim. E antes de qualquer coisa que nós possamos fazer, antes vem a graça de Deus. A graça, o favor de Deus, que nos condiciona a fazermos coisas agradáveis a Deus. E é aí que muitas das vezes nós erramos, tentando ajudar Deus. Eu não posso fazer isso porque eu preciso agradar a Deus. Eu não posso fazer aquilo. Não é sobre não poder fazer. Eu acho que o Senhor já deu em algum momento sobre isso aqui, mas não é sobre não poder fazer. É sobre não querer fazer. Porque não adianta eu dizer eu não posso fazer, mas eu quero fazer. Aquilo está gerando em mim pecado. E quando eu não tiver mais força por mim mesmo de não poder fazer, eu vou fazer. E aí eu estou frito. Mas quando nós temos a condição dada por Deus de dizer assim, eu não quero fazer, aí sim. Porque o não querer é uma decisão firme. Não é o eu não posso. Às vezes um diabético vê doce e eu não posso comer, eu não posso. Ele está sendo tentado ali, ele está sendo tentado. É como dizendo assim, olha, se eu não tivesse essa diabetes, eu ia devorar esse doce. Assim é a vida do crente. Muitas das vezes o crente fala assim, eu não posso pecar. Mas a questão não é que eu não posso pecar. Porque se saísse, vão falar um ensinamento, alguma coisa dizendo que poderia pecar, será que você ia pecar? Será que você ia se dispor ao pecado? Ou é melhor nós termos a convicção de dizer assim, eu não quero pecar. Porque o não querer pecar é também não ter desejo. E desejo é uma coisa, tentação é outra. Desejo é eu querer fazer. Ainda que não possa, mas eu quero fazer. E tentação é eu ser manipulado a tentar fazer aquilo. Eu não quero ser confuso aqui para a Irmandade, mas assim, Deus não deve nada para ninguém. Ele nos dá tudo de graça, por graça, pelo sangue de Jesus. Inclusive, as boas obras que temos de fazer, é Ele que nos dá. E assim, o galardão não é segundo a dívida. Nosso galardão não é segundo a dívida. Nosso galardão é segundo a graça de Deus. Certo? E aí continua aqui. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Tá vendo? E nesse salmo especificamente, Salmo 32, é um salmo de confissão. No verso 3 ele continua dizendo assim: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. E aí no 5 é uma coisa interessante. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu,
Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Vejamos a importância da confissão. Ele confessou e foi perdoado. Ele confessou por fé. Porque eu só tenho condição de dizer assim, não, eu vou confessar, se aquilo puder me libertar, né? E Davi, ele confessou por fé, crendo que o Senhor lhe perdoaria, e ele se sentiu perdoado. Ele se sentiu perdoado, conforme está escrito no Salmo, né? Perdão não é pagamento direto. Perdão é pagamento indireto. É eu te ofendi e você me perdoa sem eu te dar nada em troca. No caso nosso, da fé, da crença, eu fui perdoado sem precisar pagar, porque Jesus Cristo, ele pegou a minha dívida e pagou diante de Deus. Jesus Cristo, ele pagou diante de Deus a minha dívida. E agora eu sou livre. Eu sou livre não para pecar. Porque a salvação, ela foi tão eficaz, ela foi tão gloriosa, que ela também me livra de querer pecar. Por mais que muitas das vezes eu seja tentado, eu vou desejar não pecar. E isso é a grandeza da salvação. A grandeza da salvação é transformação completa, de forma que eu não precise pagar nada, porque já foi pago na cruz, mas a fé que o Senhor Deus depositou em mim, ela é tão poderosa, e aí quando eu digo depositou em mim, colocou no meu coração. Deus ele colocou uma fé tão poderosa no meu coração, que ele me muda por completo. Ele me santifica, vamos voltar lá para aquelas 3 palavrinhas. Ele me justifica, ele me santifica e, por fim, ele me glorifica no reino da glória de Deus. Louvado seja Deus.